Amigos e amigas telespectadores da Nova TV, mais uma vez a gente agradece pela sua audiência. Estamos com dois convidados ilustres, né, de excelência, Dr. Elmo, juiz federal, diretor da Justiça Federal do município de Nova Friburgo e região, e ao lado dele o Dr. Wilson Witzel, que foi juiz federal em Itaperuna, São João de Meriti e também da capital. Então, a gente vai ter um debate, uma entrevista de alto nível, que com certeza vai ficar para a história de Nova Friburgo e região. Doutor Elmo, é um prazer, mais uma vez, contar com a sua presença. Marconi, como sempre, eu agradeço o convite de participar do programa para esclarecer qualquer dúvida. Hoje é um dia, para mim, mais difícil, porque eu tenho que vir bem preparado à altura do Wilson aí, mas vou tentar aqui manter o mesmo nível, tentar chegar no mesmo nível que ele. Doutor Wilson, é um prazer recebê-lo na Nova TV, nossos estúdios. Nós estamos transmitindo para 27 municípios e grande parte do Rio de Janeiro. Antes de mais nada, eu queria que o senhor pudesse falar um pouquinho do seu currículo, da sua história, para que o telespectador possa entender da sua carreira jurídica, da sua carreira como magistrado. Marconi, muito obrigado por estar aqui no seu canal, falando com seus telespectadores aqui na Nova TV. É sempre uma honra estar com a imprensa, num país em que a imprensa exerce um papel fundamental para a liberdade de expressão. E Nova Friburgo, para mim, é muito querido, porque eu comecei a minha carreira de defensor público aqui em Nova Friburgo, na vara de família e também na vara criminal, no Tribunal do Júri. E estar aqui hoje também é mais especial ainda, porque eu estou ao lado do Dr. Elmo, meu colega, juiz federal, do meu concurso público. Nós temos aí 17 anos de jornada juntos. E eu, no último dia 2 de março, eu deixei a magistratura. Corajoso, hein? Deixei a magistratura, o Elmo mesmo me ligou perguntando se eu estava certo disso, mas eu sou um homem de desafios. A minha vida sempre foi pautada por ideais. E eu achei que o momento da minha vida seria me dedicar por uma atividade que poucas pessoas hoje querem se dedicar. Eu voltei para a advocacia como minha profissão e hoje me dedico também à atividade político-partidária. Eu me filiei a um partido político e hoje estou aí trabalhando nesta nova caminhada para que a gente possa, nessas eleições, também se colocar à disposição do povo, porque vejo que é um momento muito especial do nosso país. E a magistratura sempre foi uma casa maravilhosa, me ajudou muito, mas o momento especial que a gente vive, eu tive a vontade, né, de fazer algo que eu acreditasse ser muito mais importante nesse momento do que a próprio Poder Judiciário. O Poder Judiciário hoje goza de profissionais de alto nível, como o Dr. Elmo, como tantos outros colegas de concurso, mas a política nossa está cada vez mais rarefeita, né, cada vez mais enfraquecida de pessoas decentes e com dignidade. Eu passei 17 anos no Judiciário, com a graça de Deus, absolutamente não respondi a nenhum processo, não tive absolutamente nenhuma representação da OAB ou do Ministério Público e eu me sinto credenciado para estar na vida política do nosso país. Ficha limpa. Graças a Deus, limpíssima. Doutor Elmo, é importante a gente ter um debate aqui a respeito da carga tributária desse país, né? Diz que é uma das maiores cargas tributárias do mundo. O que o senhor acha como juiz federal, a questão da carga tributária, e depois eu vou falar com o Dr. Wilson Witzel, se a questão da diminuição de carga tributária melhora ou não melhora em termos de desenvolvimento econômico desse país? Ô Marconi, sobre essa questão tributária, por incrível que possa parecer, o melhor comentário que eu já ouvi sobre isso até hoje, conversando com inúmeras pessoas, foi quando eu comecei a trabalhar com um colega que eu conhecia
não era de relação de trabalho, mas na mesma cidade que eu morava, e ele falou o seguinte, ele tinha uma empresa, um pequeno comércio na cidade do Rio de Janeiro, e ele falou o seguinte, olha, Elmo, eu não me importo em pagar muito, não me importo. Eles querem me tributar quanto? 30, 40, 50? Eu não ligo para isso. Desde que isso venha em retorno, não só a mim, como também para a sociedade. Então, veja, aquilo ficou na minha cabeça e está na minha cabeça há anos. Veja só, a carga tributária, ela, em outros países, ela é alta? Sim. Ela, em alguns países, é até mais alta do que o Brasil. Mas são países desenvolvidos. São países que pegam esse valor tributado e jogam em favor da sociedade. Deve ser assim, deve ser assim. O que a gente tem aqui no país, contudo? A carga tributária também ela é alta, mas por incrível que possa parecer, ou não tanto assim, ela não é revertida como deveria ser para a sociedade. E aí eu não preciso dizer muita coisa para o telespectador saber disso. São escolas, são unidades de saúde que deixam muito a desejar. Aliás, a maioria dos serviços públicos no Brasil deixa muito a desejar. E aqui eu não vou dizer e vou colocar fora que o Poder Judiciário também estaria isento disso. Também tem sua parcela de culpa. Poderia haver melhor prestação jurisdicional. Mas, enfim, o que acontece? É necessário que, em busca de um bem comum, se tire dinheiro de algum lugar para que alguém, teoricamente, mais ciente do que fazer, o Estado, o poder público, possa desenvolver isso nas suas atividades. Me parece, talvez, creio eu, que se a gente conversar com a maioria da população, e quando eu digo a maioria da população, nós incluímos aqui toda a classe de pessoas, seja as mais humildes, seja as mais abastadas, talvez eles falassem, concordassem como esse meu amigo falou há tanto tempo, que talvez ele não se importasse em pagar uma taxa tributária, uma carga tributária mais alta, desde que houvesse esse devido retorno para a sociedade. E quando esse meu colega falou, ele não falou, não, que volte para mim. Não, ele não disse isso, ele disse em favor da sociedade. Porque, veja, os serviços públicos são muito ruins em algumas situações. Eu não quero aqui fazer crítica, mas na nossa cidade nós temos vários segmentos nesse sentido. Vários segmentos. RJ. Pois é, Friburgo, Teresópolis. Eu acho que eu não preciso enumerar aqui. Todo mundo, todos os telespectadores aqui, sua área de abrangência é muito extensa. Não estou falando só de Friburgo, mas também de todo o estado. Não é mistério nenhum que sofremos uma calamidade econômica, mas me parece que essa questão tributária também passa aí. E é claro, Marconi, também passa por inúmeras outras vias. É questão de desvio, é questão de má aproveitamento de recursos, é questão de, se a gente for entrar mais no assunto, há uma taxação muito alta no consumo existente no nosso país, o que implica um maior esforço de pessoas mais humildes. Então, assim, a questão tributária, assim como outros tantos problemas que a gente tem, saúde, educação, violência, também é um problema complexo, mas é necessário, não sei, não sou também especialista em gestão pública, mas me parece que uma simplificação tributária é muito viável e talvez até mais simples do que a gente possa imaginar aqui no nosso contexto atual. Doutor Wilson Witzel, essa questão da carga tributária, eu tive lendo alguma coisa sobre o trabalho do senhor a respeito do ICMS. Eu queria que o senhor pudesse falar com o telespectador. Eu lembro de um economista que ele disse o seguinte: o chinês ele tem 1 quilo de impostos, o brasileiro tem 10.
Então, se você botar os dois para correr, o chinês consegue correr, andar, desenvolver, e o brasileiro não consegue, né, o empresário, em função da alta carga tributária. E a questão que o doutor Elmo falou, se esse tributo, essa carga, se voltasse efetivamente para a população, com certeza o brasileiro não estaria reclamando e a qualidade de vida seria outra. Certamente, o doutor Elmo fez uma radiografia perfeita daquilo que a sociedade espera da gestão pública. E eu vejo que, nesse aspecto que o doutor Elmo acabou de falar, que o povo espera que aquilo que ele paga de impostos seja revertido para ele em benefício, em saúde, educação, segurança, a nossa Constituição estabelece o direito à saúde e à educação para todos. Mas nós sabemos que nós temos deficiência na prestação da saúde, está aí os planos de saúde, todos os problemas, temos deficiência nas creches e no atendimento de primeiro e segundo grau, também por deficiência da prestação da educação. E nós podemos analisar esse aspecto, Elmo, sobre 3 vertentes. A primeira delas é que a nossa carga tributária ela é complexa. E fazer uma reforma tributária, vários governos vêm prometendo fazer. E nós podemos fazer, sim, uma reforma no Estado para reduzir a carga tributária. Isso não depende da União. Cada Estado pode fazer e vem fazendo. Santa Catarina vem reduzindo consideravelmente o seu ICMS para atrair investimentos. Então, a primeira vertente da redução da carga tributária para atrair investimentos é fundamental. Porque traz aí a segunda vertente, que é o aumento da receita. Você reduz a tributação, você vai aumentar a tua receita e, consequentemente, você vai ter condições, na terceira vertente, de prestar melhores serviços públicos. Então, como o doutor Elmo falou, é uma questão de gestão da administração pública. A menor incidência da tributação, volto a dizer, alguns estados vêm reduzindo sensivelmente a sua incidência de ICMS em alguns serviços. E isso atrai os investimentos, atrai as empresas estão indo para esses estados e aí se começa a discutir uma certa, vamos dizer assim, uma certa concorrência desleal entre os estados, uma guerra fiscal. E Santa Catarina, pelo menos ao que eu soube, fez essa redução tarifária sem consultar o Conselho Fazendário. Então é uma verdadeira guerra fiscal, mas vai atrair lá o investimento e vai gerar emprego, vai gerar renda e, consequentemente, vai poder prestar melhores serviços. E nessa circunstância do ICMS, o Estado do Rio de Janeiro não pode ficar também de fora. Ele vai ter que fazer, sim, a sua redução da carga tributária para que ele possa também ser competitivo e até também um programa eficiente de isenção. Não pode haver uma demonização das isenções por conta dessa situação hoje da prisão do presidente da Assembleia Legislativa, em que ficou ali evidenciado uma negociata com as isenções com a FETransport, mas as isenções são importantes, elas têm que acontecer. Vários estados utilizam para atrair empresas e assim gerar emprego e gerar renda. Então, nós olhamos muito pelo tamanho da carga tributária, mas nós esquecemos que a carga tributária ela só vai ser consideravelmente alta se você tiver uma receita reduzida. Como é que você aumenta a receita? Melhorando o desempenho econômico de cada estado. O Rio de Janeiro, na década de 40, correspondia a 21% do PIB, 21% do PIB, que é tudo que se produz no estado. O nosso PIB era 21%, São Paulo era 30%. São Paulo continua na faixa dos 30% e o PIB do Rio de Janeiro caiu para 10%. Quais são as questões que você pode aí trazer para justificar isso? A mudança da capital, pode-se falar que o Rio ficou com muito serviço, mas enfim, no meu ponto de vista, fazendo uma análise econômica, o que aconteceu nesses últimos aí 70 anos da nossa economia, simplesmente foi um erro atrás de erro no que diz respeito à nossa dependência da economia extrativista. Nós perdemos a nossa indústria de transformação. Hoje o estado do Rio de Janeiro é um dos piores no Sudeste em termos de indústria de transformação e nós estamos perdendo inclusive no serviço. Hoje o nosso
Carnaval, por exemplo, está perdendo para Minas Gerais e perdendo para São Paulo. Então, nós, com essa corrupção desenfreada que vem há muitos anos consumindo a administração pública, os nossos gestores não fizeram o dever de casa, eles não se preocuparam com o futuro do Estado. Enquanto os outros estados ao nosso redor, São Paulo, Minas Gerais vem crescendo, o Paraná vem crescendo, e Minas Gerais daqui a pouco vai ultrapassar o Rio de Janeiro em termos de PIB. E tudo isso, nós estamos em desvantagem com o porto gigantesco que nós temos, não estamos conseguindo ter capacidade de melhorar o desempenho da agricultura do estado do Rio de Janeiro, que é a pior agricultura dos estados do Sudeste. Nós não investimos em infraestrutura, em logística. Hoje o empresário aqui de Nova Friburgo não consegue fazer com que o seu produto seja exportado de forma mais econômica, porque não tem uma logística adequada. Então, enquanto nós não tivermos uma melhor capacidade na matriz econômica de aumentar a nossa receita, essa carga tributária ela vai ser cada vez mais pesada. E conforme você der essa receita, a carga tributária vai ficar cada vez pior. E se isso acontecer, a matriz econômica do Estado melhorar o desempenho e nós tivermos um aumento, um incremento da receita, certamente essa carga tributária vai ficar menor, porque você vai conseguir prestar melhor serviço. E por fim, para encerrar, a questão da estrutura do Estado. O Estado hoje é gigantesco demais. Você hoje tem estruturas que se sobrepõem. Se a gente tivesse dinheiro para tudo isso, não seria problema, a gente manteria, mas nós não temos dinheiro. Você tem hoje agência de transporte, você tem secretaria de transporte, você tem DETRO, você tem DR, você tem DETRAN, tem uma quantidade enorme de estrutura para cuidar do transporte, e o transporte, como vocês falaram aqui, é ruim. Então é preciso ter coragem para fazer uma mudança radical para enxugar a máquina pública, e aí, nesse contexto em que a gente não tem ainda uma mudança da nossa matriz econômica, porque isso vem com um médio prazo, você começando a mexer agora, em 1 ou 2 anos, é que você vai ter o resultado, talvez 3, 4 anos, você precisa enxugar imediatamente a máquina pública. Ela não pode ser demasiadamente paquidérmica, que ela, além de ser gigantesca, não tem o fruto necessário, que é o bom serviço prestado. Então eu vejo que, sob essas vertentes, a gente tem condições sim de melhorar o desempenho de cada estado da federação. É só fazer o dever de casa. Agora, com governantes corruptos, jamais a gente vai conseguir chegar nesse ponto. Doutor Elmo, o doutor Wilson Witzel falou uma questão da corrupção, o doutor Elmo falou da questão da aplicação dos recursos tributários, que muitas das vezes são sangrados, que não são alocados para o desenvolvimento, para o bem-estar do povo. Agora a gente ouve, né, eu vou fazer essa pergunta para os dois, né, que são dois da área, né, do judiciário. A Justiça Estadual, o Ministério Público Estadual, não cochilaram demais até despertar, precisou a Justiça Federal despertar com a Lava Jato para desentranhar a estratagema que foi a corrupção do Estado do Rio de Janeiro, porque a gente até, muitas das vezes, numa entrevista do juiz Bretas, até a competência da Justiça Federal é bem mais restrita do que a Justiça Estadual, mas precisou a Justiça Federal despertar, ou seja, agir dentro da sua competência, que é bem menor do que a estadual, para que os corruptos, a sangria dos cofres públicos do Estado fossem estancadas. Marconi, como sempre, você me dirige perguntas polêmicas e eu tenho que responder, não tem jeito. Veja só, Marconi, realmente o Bretas, se não me engano, na decisão que parece que você se refere à decisão quando da prisão do Sérgio Cabral e da esposa, ele realmente teceu uma crítica com relação aos órgãos jurisdicionais e aqueles que orbitam junto à Justiça Estadual aqui no Rio de Janeiro. Talvez ele tenha sido mal compreendido por um certo setor, perfeito. O fato de nós estarmos dentro do poder público, principalmente o judiciário, que creio eu ainda goza
de certo prestígio, pelo menos na base, nós não estamos nunca imunes à crítica. Perfeito? Também erramos. O Judiciário Federal erra? Erramos. Por que não erramos? Aí eu queria saber. Naquela ocasião, e posso aqui dizer que o Judiciário observou o que tinha no processo, a Polícia Federal já tinha investigado, o Ministério Público Federal já tinha investigado também essa questão de corrupção endêmica no Rio de Janeiro e muito provavelmente fizeram um juízo de valor, que também não tem nada de errado aí. Quantas vezes eu sentencio aqui em Nova Friburgo e puxo a orelha, no popular, né, para o telespectador entender, eu puxo a orelha às vezes do INSS. Existem algumas falhas existentes dentro do INSS. Existem algumas falhas existentes na Caixa Econômica. Qual o problema disso? Desde que a crítica seja fundamentada. Quando o Bredas vem e ele comenta sobre isso na decisão, que talvez tenha sido naquela oportunidade importante para se compreender tudo o que já tinha passado e fundamentar um processo, um decreto de prisão, no caso de um ex-governador, que estava ao seu tempo imbuído de poderes que não são pequenos e que, portanto, a responsabilidade tanto do ex-governador como do próprio juiz eram muito maiores do que um caso meramente comum. Ele teceu, talvez, uma crítica a um sistema estadual que talvez tenha falhado. Eu não estou dizendo aqui que o Poder Judiciário Estadual também ele está acima de tudo e de todos, e muito menos o Ministério Público. E creio aqui, Marconi, algo que eu nunca talvez tenha dito em público, os juízes e promotores do Estado, que são sérios, quase todos, sabem disso. Assim como nós sabemos, nós também temos nossos defeitos, nossos erros e nossas falhas. Agora, evidentemente, talvez isso não você possa compreender, mas não possa às vezes admitir, porque era um grande mandatário que estava, aliás, maior do estado do Rio de Janeiro, que era o governador. Cogitava até uma candidatura a presidente da República. Exatamente. Então, eu não sei porque eu não tenho detalhes da operação, perfeito. O que eu sei é o que vem realmente da imprensa e alguma outra coisa. Essa decisão do Marcelo Bredas, da prisão do ex-governador, eu peguei na internet, tá? Não é mistério para ninguém, li perfeitamente. E veja, eu não sei dos bastidores que ocorreram, que antecedeu ao decreto de prisão. Pode ter sido uma análise mais apurada porque eu tinha amparo de recursos? Pode ser, a Polícia Federal ela é bem equipada. A Polícia Federal é bem equipada. Talvez se tivesse com outro órgão de investigação não teria se chegado a tanto. Basta apenas, não estou fazendo uma crítica aos policiais, mas basta apenas ir às delegacias de polícia. Nós tivemos o caso do Álvaro Lins, né? Que só foi desbaratado com a Polícia Federal. Exatamente. E o Estado estava também tem que ser feito as injunções e forças políticas, boas ou mais, que estavam ali existindo. Pode ter sido um golpe de sorte também? Não sei. Eu não posso também descartar isso, certo? Agora, se o colega ali, o juiz, o Marcelo, ele teceu talvez uma crítica, e veja, ele não quis atacar ninguém, ele só fez uma crítica, pontuou um erro existente em algum momento, certo? É necessário que o órgão envolvido tenha que analisar e faça, se for um caso, uma meia-culpa. Como nós fazemos. Às vezes, meia-culpa. Às vezes eu chego, reúno uma equipe aqui, que não tem uma dimensão de uma governança estadual, né? Mas eu reúno o pessoal lá que me assessora e a gente discute quais são os erros que nós temos. Não há problema nenhum.
Agora, se pegou isso em uma dimensão, e às vezes as pessoas não compreendem muito bem, ou não aceitam, ou não assimilam críticas. Então, por outro lado, ainda bem que em algum momento, alguma investigação pegou lá um fio lá, que estava perdido, puxou, e chegou o que a gente já viu até agora. Um ex-governador preso, um presidente da Assembleia Legislativa preso. Mais dois deputados. Mais 2 deputados. Que também é ex-presidente da Assembleia. Exatamente. Que estão em domiciliar, mas tecnicamente estão presos. Um Tribunal de Contas inteiro afastado. Exceto a Mariana, conselheira Mariana. Exatamente, com exceção de uma conselheira apenas. Então, veja. A única concursada. Pois é. Então, também é que se estabelecer também essas questões de compadrio dentro da própria administração pública. Doutor Wilson Witzel, essa questão da corrupção, essa questão do trabalho da Justiça Federal, o preço que está pagando os fluminenses em relação à corrupção. O senhor acha que essa questão das ações de improbidade administrativa, da lei de responsabilidade fiscal, da licitação, que é o meio de contratação do poder público, esses controles, esses freios, né, falharam por muito tempo no que tange para evitar que o dinheiro público fosse sangrado. Como é que o senhor vê essa questão? Olha, eu tenho uma opinião muito até simplória sobre isso. Eu acho que o homem fez uma radiografia importante, interessante, mas o problema não são os mecanismos de controle. Porque se a gente olhar para um acidente de trânsito, o problema não é o carro. O problema é quem está dirigindo o carro ou quem teve a imprudência de atravessar na rua no lugar errado. O problema não são os mecanismos de controle. O problema é o mau caráter do corrupto que consegue chegar num órgão de importância como o governo do Estado, a Assembleia Legislativa, e um mau caráter como esse, não adianta, você pode criar que órgão de controle você quiser, ele vai achar uma brecha. Esse é o grande problema. O problema é o corrupto. Nós precisamos ter pessoas decentes e dignas para ocupar cargos públicos. E quem escolhe os políticos é o povo. Então, algo que é importante para a gente ver nas próximas eleições é o perfil do candidato. Mas, doutor, só desculpa o termo. Lógico. A gente vê a força do marketing político, que eles jogam milhões e milhões, como a gente vê aí para Lava Jato, demonstrou isso, que fazem verdadeiras novelas, minisséries em horários eleitorais, que ilude o povo, que é uma engenharia muito sofisticada e regada a milhões e milhões de dinheiro, que a gente já sabe de onde vem. Aí que nós vamos falar sobre quer dizer, isso. Até que ponto o povo teria culpa? Até que ponto o povo não foi envolvido desse marketing regado a milhões e milhões de reais que a gente hoje sabe que vem dos cofres públicos? É aquele velho negócio, aquele velho ditado que eu uso lá em casa com meus filhos. Não aprende no amor, vai aprender na dor. É sofrendo. Infelizmente, nós estamos aprendendo no sofrimento. Acredito eu que depois de assistir esse show de horrores, muita gente está refletindo sobre aquilo que fez quando apertou o botãozinho verde. Eu vou te dizer mais, Marconi. Não é apenas a questão dos controles aí que falharam, porque os controles existem, são aí, só que foram ocupados por corruptos. O Tribunal de Contas é uma estrutura muito bem organizada, tanto que a única que sobrou ali foi uma concursada. Todos os demais escolhidos foram aí afastados e estão denunciados no STJ. Então o problema é o mau caráter. Esse é um ponto. E quem escolhe sem fazer uma reflexão maior. E eu vou mais um outro detalhe também que faltou na minha explanação, que é a polícia intimidada. A polícia do Rio de Janeiro, eu acredito que sempre foi intimidada, porque ela nunca funcionou direito. A polícia do Rio de Janeiro, especialmente a polícia civil, ela tem homens preparados, tem delegados comprometidos, mas os que estavam no poste de comando, a gente vê. Você citou um, por exemplo, que Álvaro Lins, que foi preso. Depois, recentemente, o delegado das especializadas também foi preso.
Ou seja, a corrupção coloca nas posições de chefia da polícia os delegados que se deixam levar pela volúpia ou da corrupção para poder ter bens que no salário não poderia pagar. Então, hoje nós temos, com a intervenção, algo de bom, que foram colocados nos postos chaves da Polícia Civil delegados decentes, que têm um passado digno, como esse que estão aí, o Rivaldo, o delegado Vinícius, que está na delegacia especializada, são pessoas que eu conheço, são pessoas que eu tenho certeza que estão ali com o melhor dos propósitos, vivem dos seus salários. E aí eu vou fechar com essa questão. Dr. Elmo mora aqui em Nova Friburgo, acho que a vida inteira dele. Dr. Elmo sempre teve uma Toyotinha daquela... Está com você ainda, a Toyota? Não está. Dr. Elmo sempre teve uma Toyotinha. Se o Dr. Elmo aparece com a Ferrari, no salário de juiz federal, alguma coisa está errada. Quando o governador aparece com uma mansão aqui, aparece com um carrão acolá, e ninguém está vendo isso, ninguém abre uma investigação, porque é uma polícia intimidada. Se a polícia não tivesse sido intimidada, certamente ela teria agido. No primeiro momento, qualquer empresa faz isso. A empresa que tem programa de compliance, parece ali um funcionário com um carro melhor do que poderia comprar, tem gente vendo isso. Imediatamente vai chamar e pedir para ele explicar onde é que ele comprou aquele carro. Isso é fundamental. E isso estava, Elmo, naquelas 10 medidas contra a corrupção que foram entregues na Câmara dos Deputados. E o que fizeram com as 10 medidas contra a corrupção? Eu ainda era presidente da nossa Associação dos Juízes Federais, quando eu delatei, quando eu fui a público, junto com os demais presidentes da associação, para mostrar o que a Câmara dos Deputados estava fazendo. Infelizmente, a Câmara dos Deputados deturpou na calada da noite as 10 medidas contra a corrupção, incluindo ali medidas intimidatórias contra os juízes, querendo abrir processo de abuso de autoridade para juiz que decretasse a prisão e depois ela fosse reformada pelo tribunal. Ou seja, criar o crime de abuso de autoridade, ou seja, abuso de decisão. Essas medidas intimidatórias não foram adiante. E é bom que realmente jamais se retome esse tipo de discussão. Ainda bem que o senador Renan Calheiro já acalmou o espírito dele e está tentando salvar a pele dele no mandato dele de senador. Agora, nós temos sim que ter políticos honestos, decentes, comprometidos, porque aí tudo vai funcionar. Você vai ver que nós não vamos nem precisar de tantos mecanismos de controle. Porque nós na Justiça Federal, o doutor Elmo assina, ele está no juizado, ele não assina hoje alvará de muitos valores, mas o Sandro, que também é do nosso concurso, assina alvarás de valores altíssimos. E não tem Tribunal de Contas. Tem as partes, tem a União, mas a gente hoje tem muito poucos casos de juízes envolvidos com corrupção dentro da estrutura do Judiciário Federal. O que é isso? É caráter, é seleção, é uma seleção bem feita no concurso público. Infelizmente, a eleição não é um concurso público onde as pessoas têm uma preocupação com quem está sendo escolhido. Mas é o que eu estou te falando, não aprendeu no amor, vai aprender na dor. E agora, com esse sofrimento que nós estamos passando, vai ter que escolher direito. E o Wilson, só para complementar, Marconi, o Wilson tocou assim, num ponto muito importante. O sistema eleitoral, o sistema político, ele é muito viciado. Você vê que a via ela é ocupada por pessoas que não têm, digamos assim, uma boa índole ou que esperam pegar alguma coisa lá na frente de favor de volta. Tá? Então, o próprio sistema, ele é meio pernicioso. Além disso, Marconi, e aqui eu já estou falando em alguns meses, mas se eu puder voltar aqui daqui a alguns poucos meses, eu vou repetir isso aqui. O telespectador pode guardar. Na eleição, você vai saber de algum caso de compra de votos. De compra de votos. Isso é uma questão até educacional. Foge até um pouco do sistema político existente. A lei da coação do tráfico de determinada área que comanda aquela... Marconi, muito pouco. Vou te dizer, muito pouco. Mas eu não entraria nem isso, nem entraria nessa questão de violência. Creio eu que na sua totalidade do estado do Rio, o telespectador vai lembrar disso em outubro, ele vai saber de caso de compra de voto.
Aí você vai dizer para mim o seguinte, vai perguntar para mim o seguinte, Marconi, o político lá, o candidato, ele é desonesto? E eu vou responder assim para você, só ele? Só ele, Marconi, que é desonesto? Não tem santo na história. Exatamente. Mas eu acho que está mudando, o Wilson tá mudando, Elmo. É exatamente Tenho o que eu ia visto falar, isso. é o que o Wilson falou. Se não aprendeu no amor, vai aprender na dor. Eu vejo, agora eu falei tudo de ruim, mas eu vou falar tudo de bom. Eu vejo, Marconi, principalmente, não só em conversas com populares, você sabe muito bem que eu converso com muitas pessoas, mas principalmente em internet, você vê que isso está mudando. É o que eu costumo dizer, que o pêndulo está balançando. Isso é muito bom, mas é necessário não apenas conscientização, que é inerente à educação, como a gente aqui também martelar nesse sentido. Tem que martelar. Sempre martelar, sempre. E ainda mais agora, que exatamente a gente está num ano eleitoral. A gente vai para um breve intervalo, estamos com o Dr. Elmo, juiz federal, estamos também com o Dr. Wilson Witzel, que também foi juiz federal, foi juiz de Itaperuna, da capital do Rio de Janeiro. E tem gente perguntando, doutor Wilson, se o senhor já condenou político, se o senhor já afastou político quando o senhor era magistrado dessas seções, subseções do estado do Rio de Janeiro. Já, já. Voltamos do nosso intervalo, estamos com o juiz federal, doutor Elmo Gomes, e também com o ex-juiz federal, doutor Wilson Witzel, também foi defensor público, foi presidente da Associação dos Magistrados Federais. Doutor, atenda a pergunta dos telespectadores. Olha, o senhor já condenou político? O senhor já afastou político na função de magistrado? Essa situação de afastamento de políticos, ela é uma novidade. E político que tem mandato tem prerrogativa de foro. Normalmente um deputado federal, um senador, a prerrogativa de foro deles, que é um outro grave problema do nosso sistema, esses políticos eles estão no Supremo Tribunal. Quando eu tive a oportunidade de julgar processo envolvendo político, identifica-se que o político tem um mandato de deputado federal, de senador, nós temos que mandar o processo para o Supremo Tribunal. Então, nas hipóteses em que eu identifiquei que havia o envolvimento de um deputado, logo no início da minha carreira como magistrado, eu julguei um processo envolvendo o marido de uma deputada. Não vou aqui dizer o nome, mas, inclusive ela está no mandato ainda, mas o processo foi para o Supremo e naquele processo eu sofri pressão. Sofri pressão com 2 ligações para saber o que eu ia fazer com o processo. Eu falei, estou mandando para o Supremo Tribunal. Isso estou falando de 2001, 2002. A maioria dos processos que eu julguei na 8ª Vara Criminal era um processo envolvendo fraude no INSS, que envolveu um político que hoje também está na ativa. E esse processo, por envolver esse político, era uma grande fraude no INSS, foi encaminhado ao Supremo Tribunal Federal. Tinha um mandato de senador. O senhor é a favor ou contra a prerrogativa de foro? Não, totalmente contra. Nós já falamos na Associação dos Juízes, já demos declaração, tem registrado aí as várias declarações nossas, minha inclusive, contra, mesmo quando eu era juiz, eu era contra a prerrogativa de foro. Agora, então, totalmente contra a prerrogativa de foro. Eu não tenho o menor problema, porque não espero nunca ser julgado por nenhum colega de primeiro grau, mas se tiver que ser também, eu acho que o juiz de primeiro grau está plenamente capacitado, muito mais capacitado para julgar do que o Supremo Tribunal Federal em matéria criminal. E eu, quando estive em Itaperuna... Até porque a indicação não é política. Quando eu estive em Itaperuna, Marconi, eu cheguei no município, na comarca de Itaperuna, tinha lá um processo gigantesco envolvendo fraude em 2 ou 3 municípios. Salvo engano, era Pádua, Bom Jesus. Bom Jesus. E você pegou esse processo lá? Peguei também. A execução dele? Ainda estava na fase, tinha um que estava com foro privilegiado, ele teve que subir para o tribunal. Então, devia ser um prefeito.
Então, eu cheguei a julgar o processo, nosso procurador da República lá, que é o Cláudio Schecker, né, chegou para mim e falou: doutor Wilson, está o processo aqui, ninguém sentencia. Eu, como vinha de vara criminal, professor de direito penal, sentenciei o processo, mais de 8 anos de prisão para vários deles, uma mega fraude no sistema de saúde. Quando eu estive no Espírito Santo, ainda aqui no Rio de Janeiro, eu participei de um processo chamado Poeira no Asfalto. Eu fiz uma das primeiras medidas de infiltração de policial no crime organizado. Tem previsão legal para isso. Eu fiz a medida de infiltração, era uma novidade, e nós prendemos, em decorrência dessa infiltração, 53 pessoas, salvo engano, dentre elas vários policiais rodoviários federais, que no dia que fizemos a audiência, eu fiquei frente a frente com eles e muitos me encarando e mandando um recado, né, dizendo que poderia ter, sim, uma represália. Então, eu participei de vários processos de julgamento envolvendo ex-políticos, porque eles perdem o foro privilegiado. No município de Vitória, eu julguei processos envolvendo prefeitos de Cariacica, ex-prefeito de Cariacica, e o Zé Carlos Gratz, que foi o ex-presidente da Assembleia Legislativa, e a gente vê o quanto tempo o processo que está nas cortes superiores, ele demora. Demora tanto que quando ele desce para a primeira instância, desce quase já prescrito. Por isso que nós somos contra o foro privilegiado. Isso que está acontecendo hoje, que foi possível para o Marcelo Bretas julgar o ex-governador Sérgio Cabral, porque ele é ex-governador. Se ele fosse o governador, fosse deputado federal, não sei qual seria sido o destino. Estaria lá no Supremo aguardando, né, um posicionamento dos ministros. E olha só, o Supremo não é um tribunal criminal. Ele não tem a expertise de julgar processo criminal. Quem tem somos nós, juiz de primeira... Nós não, o Elmo, eu não sou mais juiz. Mas é o juiz de primeira instância que tem a expertise de julgar e tem a vara preparada para isso. O processo anda mais rápido. E assim o Sérgio Moro conseguiu fazer o trabalho que fez, porque os políticos que ele julgou, inclusive o ex-presidente Lula, não tem mais mandato. Porque se tivesse um mandato, não teria sido julgado, porque o Supremo Tribunal e o STJ têm dificuldade de julgar porque é um colegiado, não tem a expertise de uma vara criminal. Muitos ministros convocam juízes de primeiro grau para ser meros assessores na segunda instância, lá no Supremo e no STJ, e deixa de ser juiz para virar assessor, porque eles não entendem, muitas vezes, do processo criminal, precisam de ajuda para poder trabalhar bem no processo criminal. Então, há muita falha nesse sistema. Então, para acabar com a corrupção, é preciso acabar com o foro privilegiado, para que o juiz de primeiro grau tenha condições de fazer com que esses processos sejam julgados rapidamente. Por isso que a gente, da primeira instância, não consegue julgar político no mandato, porque eles têm prerrogativa de foro. Só consegue julgar quando ele perdeu o mandato. A não ser da ação civil pública. Na ação civil pública, mas a ação civil pública, a ação de improbidade, também o fato já aconteceu, né? Muitas vezes o fato já passou muito tempo. As ações de improbidade que eu peguei para julgar na sexta vara civil, agora recentemente que eu deixei, eram ações que já tinham começado há 4, 5, 6 anos. Teve uma que eu julguei, inclusive estava prescrita. Então tem que ter mais celeridade, né, nessas questões. É muito órgão de controle, Marconi. Às vezes o processo começa no Tribunal de Contas da União, aí depois vai para o órgão originário. Tem uma ação de improbidade para julgar envolvendo lá um problema no Banco Central. Aí o Banco Central abriu um inquérito, o Tribunal de Contas abriu uma investigação, aí depois aguarda isso tudo ser encerrado para poder, quando terminar, manda para o Ministério Público vai analisar, aí sim para oferecer a ação de improbidade administrativa. Chega no juiz, aquilo possivelmente já está prescrito, o fato já passou muito tempo, e aí tudo fica mais morno e etc. E todo talvez karma do atraso recai sobre a gente. Recai sobre o judiciário. Mas o doutor El, por exemplo, a população sabe disso, afastou diversos prefeitos, vereadores. Wilson, queria pegar um gancho aqui. Não foram diversos prefeitos, não. Foi só um então, apenas numa ação de improbidade. Na ação de improbidade. Mas porque, eventualmente... comprou um veículo para digamos assim, por ironia do destino, ele também ainda estava exercendo o mandato eletivo. Tá? Numa outra ocasião, também foi afastado um vereador daqui de Nova Friburgo. Mas olha só, Wilson, eu queria pegar sobre um outro prisma
que você está narrando aí, até para deixar bem claro para o telespectador, diante de tanta... Desculpa, eu vou pegar de novo. Não, sempre quando eu venho aqui, Marconi, eu sempre pego na sua classe, que é a classe da imprensa, da mídia, de tanta besteira que a gente ouve por aí, principalmente agora que tem um ex-presidente preso. Vejam só, eu não posso dizer a totalidade dos juízes, mas quase todos eles, nós não estamos lá julgando e vendo, esse aqui é político, vamos pegar ele, vamos acabar com ele. E me parece que ultimamente a mídia tem entrado, uma parte da mídia tem entrado nesse caminho, que é uma mentira. Caça às bruxas. É uma mentira, de caças às bruxas por conta de política. Veja, nós juízes, é preciso que a população saiba disso, primeiro, nós não escolhemos ações. O juiz Nunca. é inerte. É inerte. A ação chega nele. A ação é que chega nele. Não tem como eu escolher a ação. Não é possível isso. Segundo, quando a gente analisa os processos, nós não analisamos a situação da pessoa. Nós não analisamos o sexo da pessoa. Nós não analisamos a classe social da pessoa. Nós analisamos os fatos. Ora, pois, a circunstância dele ser político, a pessoa ser política, é meramente circunstancial. E nós da Justiça Federal, nós temos esse problema. A competência, ela quase sempre está envolvida com algo no poder público. Então, se há algum problema na esfera federal, nós analisaremos. Agora veja, nós não condenamos porque a pessoa é política. Nós condenamos porque verificamos uma ação de improbidade, uma ação lesiva ao patrimônio público, uma ação criminosa praticada por alguém que estava exercendo o mandato. Quantas vezes, Marconi, eu já absolvi políticos em ação de improbidade? É porque eu gostava do político? Não, porque ele não tinha cometido ação de improbidade. Simples. Agora, parte da mídia, a gente sabe dos interesses que estão por trás, politiza isso tudo. Se você condena, está perseguindo político. Se você absolve, é um juiz suspeito. Está cobertando o político. Está cobertando. Então é uma situação difícil. Mas é necessário que fique bem claro para o telespectador que os juízes, eles julgam a ação que não escolhem e condenam e absolvem políticos e não políticos. Isso é que tem que ficar claro. É necessário separar muito o político do magistrado. Não, político do magistrado. São coisas inteiramente diferentes. Num outro programa, no outro dia que eu vim aqui, eu falei, eu sou inteiramente contra auxílio reclusão. Isso é uma posição minha. Uma posição pessoal como cidadão. Eu também sou um cidadão. Agora, como magistrado, a pessoa entrou com um processo na justiça, processo esse que não escolheu, mas veio para mim, eu analiso. Ela tem direito ao auxílio reclusão, essa pessoa aqui que está me pedindo? Tem. Concede. Então veja que são coisas distintas que existem. E às vezes, parte da imprensa quer colocar tudo como se fosse uma coisa só, o que é uma mentira deslavada. Estamos com o juiz federal, doutor Elmo Gomes, juiz da Justiça Federal de Nova Friburgo e região, e também com o ex-juiz federal, doutor Wilson Witzel. A gente vai para um breve intervalo. Doutor Elmo, estão perguntando, estou querendo que o senhor fale a respeito da festa dos 200 anos do município de Nova Friburgo, referente aos gastos públicos, já que o senhor está falando a questão de gastos com dinheiro público, como que o senhor analisa essa questão? Já voltaremos. Voltamos do nosso intervalo, estamos com o doutor Elmo Gomes, juiz federal, diretor do Fórum da Seção de Nova Friburgo e região, e também com o ex-juiz federal, Dr. Wilson Witzel, que está aqui nos estúdios da Nova TV, abrilhantando com seu conhecimento, com as suas propostas em termos
de melhoria para a nossa sociedade. Doutor Elmo, agora essa questão é indagada pelos telespectadores a respeito dos 200 anos de Nova Friburgo em relação aos gastos públicos. Sim, Marconi, a questão da cidade completar 200 anos é a única cidade que foi fundada por um imperador, mas o que está acontecendo? Veja, eu tenho uma posição particular, que as pessoas podem concordar ou não. E quando eu falo isso, Marconi, eu não falo como magistrado, eu falo como cidadão. Eu vou falar também a questão talvez como magistrado. Se fala aí de uma contratação, um aporte de recursos para se gastar numa festa de 200 anos. Veja, eu acho que Friburgo merece e merece até mais do que isso, ok? É um momento histórico para a cidade. Não é sempre que uma cidade completa 200 anos. É uma cidade medianamente com uma certa idade. Existem cidades muito mais antigas, mas como isso foi fundado, que é todo o especial que não se vê em outras localidades no Brasil. Então a origem, a certidão de nascimento de Nova Friburgo é uma coisa que você não tem em outro município. É importante? Sim. Veja, mas eu acredito, e o telespectador sabe muito bem, todo mundo sabe disso, nós não estamos atravessando um momento econômico interessante. Não só em Friburgo, mas em todo o Brasil e com maior e com especial atenção ao estado do Rio de Janeiro. A grande questão é, não temos dinheiro. É só sair na rua e ver. Nós não temos dinheiro. É muito difícil. Me diz aqui, qual é um prefeito no estado do Rio de Janeiro, um prefeito apenas, que venha fazendo uma boa administração? Vai ficar difícil você responder. E aí nós temos inúmeras causas para explicar isso. Mas talvez a maior delas é de que não há dinheiro. Se eu preciso prover serviços à população e preciso de dinheiro, a partir do momento em que eu não tenho dinheiro, eu não faço uma boa administração. E me parece que isso é uma constante em todos os municípios do Rio de Janeiro, do estado do Rio. Pois bem, eu como cidadão, e acho que a maioria da população questiona os eventuais gastos que serão feitos na festa, tá? Agora, foi uma opção feita, perfeito? A opção de se gastar é algo que foi feita e se vai gastar numa determinada coisa, numa determinada prestação. Se isso é bom ou não, eu acho que são escolhas políticas, perfeito? Nós temos um caso, e não sei se você vai lembrar, Marconi, o Wilson também, me parece que na cidade de Caruaru, o Wesley Safadão, que eu lembre aqui, foi fazer um show. E o cachê, 600, 700 mil. Isso foi questionado. Isso foi questionado naquela cidade. Por que vai se gastar tanto dinheiro em algo que não vai se refletir em melhorias permanentes ou duradouras para a população? É claro que, nesse caso, o cantor, o artista, se não me falha a memória, ele disse que iria fazer o show de graça e que poderia ser doado dinheiro da forma que melhor conviesse ao município. Foi uma saída inteligente. Ele não depende desse único exclusiva verba. Foi uma solução dada. Eu também não estou dizendo para que os artistas que vão se apresentar aqui em Friburgo também façam o mesmo. Seria até
digno que fizessem. Seria nobre, né? Seria nobre, tá? Fica até aqui uma sugestão, né? Enfim, mas veja, me parece que como pessoa, como morador da cidade de Nova Friburgo, eu gostaria de ver esse dinheiro ser empregado em outras finalidades. Mas paciência. Foi uma escolha feita e que vai ser tocada para frente, tá? Como magistrado, eu tenho a dizer que isso pode eventualmente ser questionado judicialmente, como foi em Caruaru, como também você pode dizer que isso é uma mera discricionariedade do município, do chefe do município de promover. Veja só, vamos supor que se faça, e se fará muito provavelmente essa festa. Milhares de pessoas vão gostar. Milhares de pessoas vão se dirigir até o local para ver o seu artista predileto. E aí você vai me dizer que o município não cumpriu uma determinada função? São escolhas. São escolhas a serem feitas. Eu posso comprar uma Ferrari, que na verdade eu não tenho interesse em comprar uma Ferrari, mas uma BMW, Wilson. Mas eu tenho uma escolha a fazer. Ou eu compro e fico sem ter que pagar aluguel, luz, água, telefone, comida. Ou então mora no carro. Ou vou morar no carro. São escolhas a serem feitas. E no caso do poder público, olha só. A cidade fica esburacada, mas faz festa. Mas faz a festa. Foi uma escolha feita. É claro, isso pode ser questionado também. Não estou dizendo que isso não possa eventualmente ser questionado. E como é que isso vai ser questionado? Perfeito? Como é que isso vai ser questionado? A maravilha, às vezes, do mundo jurídico é exatamente essa. Eu não tenho respostas corretas para as questões apresentadas. Eu tenho eventualmente pontos de vista distintos. Mas eu, como cidadão e morador da cidade de Nova Friburgo, eu realmente não gostei. Eu acho que muita gente, o telespectador também. E falo aqui de público, Marconi, o que mais me incomodou foi contratar uma artista que vem sendo questionada pelo próprio poder público de angariar recursos públicos e não aplicá-los corretamente. Isso é público? A Cláudia Leite, basta apenas o telespectador consultar, está sendo questionada por empréstimo do poder público de R$1.200.000. Isso é algo que me incomoda muito. Eu não estou dizendo da qualidade artística dela, isso são outros 500. Mas das escolhas. Mas exatamente do gestor público, que pode ter consequência, responsabilidade. Sim, né? Sim. Porque hoje dizendo também a discricionariedade, né? Hoje ela pelo direito administrativo, ela fala dos aspectos da moralidade, né? Sim, não é sim. tão discricionário assim, né? Exatamente. A gente vê a questão do presidente Lula, que foi indicado a um cargo que seria discricionário, de ministro pela presidente, foi suspenso pelo Supremo Tribunal Federal. Por isso que eu digo que isso pode eventualmente ser discutido e que também não é um negócio límpido assim. Isso. Tá? Nós temos posições muito boas para um lado e para outro. A minha manifestação aqui, Marconi, e eu fico inteiramente à vontade de conversar sobre isso contigo, com o Wilson, de dividir essa minha angústia aqui com o Wilson. É um repúdio, né? Exatamente. Antes de ser magistrado, o Marconi e o Wilson, eu sou uma pessoa, eu sou um cidadão e que vejo de todas as dificuldades que existem na nossa cidade. Não é uma vez apenas que eu escuto reclamações relacionadas à área de saúde. Não é uma vez só que eu escuto isso, são várias vezes. E as ações chegam lá para você. As ações eventualmente chegam para mim. Evidentemente que esse caso, se uma vez for discutido, nunca virá para mim, porque eu sou um juiz de juizado, não apreciam essas causas. Então eu até fico mais confortável. A não ser se a verba vier da União Federal. Né? Sim, mas de qualquer forma, a unidade que eu estou não vai apreciar isso. E de uma certa forma, se eventualmente, futuramente, eu tiver que apreciar isso, chegar esse processo para mim, eu vou ter que recusar. Eu tenho como recusar isso. Porque eu já estou manifestando aqui que eu fiquei pessoalmente, tá? E veja, não é uma crítica aos artistas,
não é uma crítica às empresas que vão prestar serviços, não é uma crítica ao chefe do executivo, não é uma crítica à comissão e todas as pessoas que estão envolvidas na festa, mas a que eu critico é uma forma de gasto público, que eu não concordo, mas que você vai perguntar também a outras pessoas, elas vão achar interessante. Doutor, e aí, o que o senhor acha dessa questão do gestor público no que tange a otimizar os recursos públicos, procurando, né, a função essencial, principalmente a saúde, a educação, a manutenção das ruas, a um transporte público de qualidade e também, por que não, proteger o nosso meio ambiente? Olha, você só faz festa quando você tem, né, dinheiro. Então, se a rua está esburacada, se o serviço de saúde não está bem prestado, então não tem como fazer festa. Agora, não tem como fazer festa com dinheiro público. Pode fazer de outro jeito. Eu acho que há muitas e muitas formas de fazer festa. É igual lá na cidade do Rio de Janeiro. Se construiu lá o Porto Maravilha e as comunidades continuaram aumentando e as pessoas continuaram morando em situação de risco. Outras cidades do mundo têm elevados, convivem com isso e não precisaram desfazer os elevados para poder embelezar o que quer que seja. Então são escolhas. A escolha que foi feita para o Porto Maravilha, o resultado hoje é desastroso. Vários aspectos. Não tem legado, não deixou absolutamente nada para que se pudesse dizer que aquilo foi bem utilizado. A vacância, a manutenção. A manutenção, ou seja, um verniz daquilo que se acredita que foi feito. Então, ficou-se encantado com a abertura das Olimpíadas, uma festa maravilhosa, enquanto as pessoas estavam morrendo por falta de saneamento básico nas comunidades. Copa do Mundo? Na Copa do Mundo, o Maracanã é pior ainda porque foi superfaturado o Maracanã e outras tantas obras. Complexo Comperge, Porto Açu, é uma vergonha sem tamanho. Então, nessas dimensões, a gente vê que o dinheiro público tem que ser empregado com muito critério, com muito cuidado. E a população tem que saber, olha, vamos fazer festa? Vamos nos reunir todo mundo aqui, cada um dá um pouco e vamos fazer a festa. Será que a gente tinha que fazer Olimpíada, Copa do Mundo? Qual foi o legado disso que a gente teve? Dívida. A dívida do Estado do Rio de Janeiro para pagar hoje, na época da Copa do Mundo, até a realização das Olimpíadas, subiu vertiginosamente. A dívida que era em torno de 140% da receita corrente líquida, que seria dizer o seguinte, se você recebe 20 mil reais por mês, né, você está devendo 60 mil. Ou seja, eu recebo 20 e devo 60 mil. Hoje, essa dívida é de mais de 200% da receita corrente líquida. Ou seja, você aumentou em mais 60% aquilo que você devia, por conta das obras dessas Olimpíadas, por conta das obras da Copa do Mundo. E quem vai pagar essa conta? É a população que vai ficar aí pela frente para poder fazer, né, com que os esforços sejam concentrados para pagar a conta. E a mesma coisa, quem vai pagar a conta depois da festa aqui dos 200 anos? Eu não estava sabendo aí dessa questão da festa, mas também fico preocupado. Né? Se você tem rua esburacada, tem dificuldade na saúde, aí, educação, quer dizer... Geração de emprego. Tudo isso, né? A gente vai ficar aqui falando 500 itens que tem que ser priorizados. Então eu realmente fico preocupado. A gente sabe que algumas questões hoje estão sendo quebradas, alguns tabus, né? E o senhor acha também que a vaidade do homem público distancia da realidade do povo? Distancia, certamente. Ele quer mostrar que é popstar, né? Porque a política hoje virou uma profissão. A gente fala quando eu deixei de ser magistrado e voltei a ser advogado, me filiei a um partido político, aí a pessoa fica me perguntando assim, poxa, agora a sua carreira é política. Eu falei, não, carreira eu tinha no judiciário, carreira eu tenho na advocacia. A política não é carreira, a política para mim é um momento especial da minha vida. É o mundos público. É o mundos público. Eu até defino assim, diferente dessa mundos público. Para mim, a política é um momento especial na vida da pessoa. Eu vejo grandes vultos da nossa história política
que se dedicaram a ela. Campos Salles foi um grande presidente, Epitácio Pessoa, para mim, foi um dos maiores presidentes da história do nosso país, porque Epitácio Pessoa transitou por todos os poderes. Ele foi ministro, ele foi procurador-geral da República, ele foi eleito presidente estando na França, quando o Brasil estava em convulsão. Então nós tivemos aí grandes vultos da nossa história que ocuparam postos públicos e políticos, mas como um momento especial da vida deles. Eles não faziam daquilo uma profissão. O que a gente vê hoje é que muitos estão na política para fazer daquilo um meio de vida. Se sair da política, né, tenho certeza que o sujeito vai passar fome, porque ele não sabe fazer outra coisa, a não ser fazer política, participar de eleição. Isso é muito ruim, porque isso leva a uma dependência da política. A pessoa precisa ganhar um mandato, se não ganhar um mandato, ela tá com dificuldade. Graças a Deus não é meu caso, eu sou advogado. O Elmo, estou até falando assim para alguns amigos que me perguntam, né, como é que está a sua vida como advogado? Muito bem, obrigado. Está até melhor do que quando era juiz. Você tem maior liberdade e nós somos profissionais altamente qualificados e nós somos procurados por clientes, né, que realmente sabem dessa qualidade e eu não tenho problema. Então, essa questão da política, essa questão da vaidade que você está falando, Marconi, é o resultado dessa necessidade de se manter vivo na política, porque ele não sabe fazer outra coisa. Vai ter dificuldade para trabalhar em outro lugar. Então, é muito preocupante essa visão de que a política é um meio de vida. Só olha para o umbigo. Só olha para o umbigo. A gente vê isso. As pessoas olham para o umbigo, necessita ter um mandato, porque o mandato é o emprego dela. Sem aquilo, não tem emprego, né? O que é muito ruim. Isso é algo da nossa política que, além de outros problemas gravíssimos que nós já falamos aqui, precisaria mudar. Então, eu presto aqui a minha solidariedade mais uma vez ao meu colega aqui, o juiz federal Elmo, porque... Vocês foram da mesma turma? No mesmo concurso. Mesmo concurso. Em 2001, né? Tomamos posse 22 de março. 22 de março de 2001. Né? No mesmo dia, nós temos... Na mesma solenidade. Mesma solenidade. O doutor Sandro é antes ou depois? Também, mesmo concurso também. Sandro Valério do mesmo concurso. Somos do mesmo concurso. Eles ficaram aqui para o Friburgo, eu quase vim para cá. Eu estava vindo de Vitória, eu tenho uma casa no Rio de Janeiro, né, no bairro do Grajaú. É um bairro tão acolhedor quanto as ruas aqui de Nova Friburgo. E eu tenho uma casa no Grajaú. Tinha uma casa aqui, da família, mas era dividida e eu estava pensando em comprar essa casa para ficar definitivamente aqui no condomínio Estuqui, né? Mas aí conversei com a minha mulher, ela falou, não, vamos ficar no Rio, que fica mais perto da mãe dela, que mora na Ipanema, e eu fui morar lá no Grajaú. Aí nós criamos as turmas recursais no Rio de Janeiro. E eu, durante muito tempo, fui o órgão revisor do Dr. Elmo. É verdade. E até a gente brincava que eu era a segunda instância dele. Mas, pô, nunca mexi na sentença do Dr. Elmo, muito pelo contrário, a gente aprendia. O voto é como manda a Lei 9.099, né? Tendo em vista a sentença prolatada por Sua Excelência, o ilustre juiz federal Elmo, mantenham-a pelos seus próprios fundamentos. A turma recursal foi um aprendizado para mim, é um tribunal de julgamento dos juizados especiais. Fiquei 5 anos na turma recursal. Aí fui para a vara civil, 6ª vara civil da capital, que era um desafio também. E aí na 6ª vara eu fiquei 6 meses, quando eu tomei a decisão, no momento aqui que a gente vive de eleitoral, de deixar a magistratura e voltar a ser advogado e participar especialmente desse processo eleitoral agora de 2018. A gente vai para um breve intervalo e logo em seguida vamos para o último bloco, Dr. Wilson Witzel. Tem uma pergunta dos telespectadores que querem saber o que o senhor acha da reabertura, do refuncionamento do Comperj e bem como a questão dos royalties do petróleo no estado do Rio de Janeiro, se pode salvar o Rio de Janeiro em relação aos royalties. Já voltaremos nesse último bloco com o Dr. Elmo e também com o Dr. Wilson Witzel.
Voltamos do nosso intervalo, estamos com o Dr. Elmo Gomes, juiz federal, diretor do Fórum da Justiça Federal do município de Nova Friburgo e região, e também com o Dr. Wilson Witzel, que é ex-juiz federal, foi defensor público, atualmente advogado. Estão os dois abrilhantando com os conhecimentos deles, contribuindo para você, telespectador de Nova Friburgo e também de mais 27 municípios e parte do Grande Rio. Dr. Wilson Witzel, a questão do royalties do petróleo, a questão do Comperd, a reabertura, como que o senhor analisa em termos de saúde econômica para o estado do Rio de Janeiro? Bom, o Comperd, se não tivesse envolvido em tanta corrupção, estaria dando resultados muito melhores. O Rio de Janeiro perde muito no refino do petróleo, porque nós não refinamos petróleo. 80% do nosso petróleo vai embora. E aonde é refinado, é vendido, o ICMS fica para o Estado. Então São Paulo recebe o nosso petróleo, nós não recebemos ICMS na venda do petróleo. São Paulo refina, vende nas bombas de São Paulo e fica com o ICMS. Um cálculo aproximado da ANP, o Décio O'Donnell, estive conversando com ele me falou que nós perdemos aí em torno de 5 bilhões de reais por ano por não refinar o petróleo e vender ele aqui no estado do Rio de Janeiro. E sim, trazer o petróleo de São Paulo para cá refinado, trazer o petróleo de outros estados refinado, especialmente São Paulo. E pior ainda, a gasolina do Rio de Janeiro é mais cara que a gasolina de São Paulo, porque São Paulo tem um programa de incentivo ao álcool que barateia a gasolina. E aqui a nossa gasolina é R$1, às vezes chega a ser R$1 o valor da diferença da nossa gasolina. Então, esse é um grande problema de não refinarmos o nosso petróleo e abastecermos o nosso mercado próprio aqui, ou até vender para outros mercados. E em relação ao royalties de petróleo, essa questão ficou muito mal resolvida, né? Porque a redistribuição dos royalties de petróleo acabou prejudicando muito, né? Os estados que são realmente produtores de petróleo e sofrem os maiores desgastes em razão da produção do petróleo. Então essa é uma situação muito difícil para o Estado, que perdeu muito dinheiro em relação a isso e que teria que ser revisto imediatamente. O Supremo tem uma ação para ser julgada, tem que ser julgada logo para resolver essa questão definitivamente. Porque se o royalties do petróleo tem que ser dividido outras riquezas naturais que são produzidas em outros estados, como minério de ferro. Então tem que ter um royalties em cima do minério de ferro e distribuir isso para os outros estados. Então essa questão é uma questão que prejudicou muito o estado do Rio de Janeiro, como outros estados estão produtores, né? São Paulo tem a Bacia de Santos, né? O Espírito Santo também tem produção de petróleo, a Bahia, e isso acaba, né, prejudicando os estados e foi de uma hora para outra. Perdeu-se bilhões de reais nessa acomodação e, mais uma vez, o estado do Rio de Janeiro, né, por uma incompetência da bancada, que devia ter sido, né, uma bancada liderada de forma a impedir que isso acontecesse, e infelizmente a bancada do Rio, que tem 46 deputados, não foi capaz de se organizar para impedir que isso acontecesse junto com outras bancadas. Enfim. Mas também, se não renovar os políticos, aquilo que o senhor falou, com moral, exatamente, fica difícil, né? Mas olha, Marconi, eu acho que nós estamos num momento hoje muito difícil de reverter essa situação dos royalties do petróleo. O que nós precisamos fazer? Nós precisamos mudar a matriz econômica do Estado. Nós precisamos investir na agricultura. A região aqui de Friburgo é rica na produção de hortifruti e granjeiros. Nós precisamos investir couve de flor aqui, tem uma produção grande de couve. Então, nós precisamos investir em exportar comida. Então, é preciso que nós façamos com que a nossa matriz econômica seja modificada. Nós temos muitos produtos para serem exportados, nós precisamos estimular essa exportação e facilitar com a logística. E isso precisa de infraestrutura, então precisa enfrentar isso. Talvez a gente não consiga resolver isso no prazo de 1 ou 2 anos. Linhas de crédito, né? Linhas de crédito, é preciso estimular, né, os nossos empresários com linhas de crédito, com dinheiro mais barato, né, para que eles possam sim expandir os seus negócios. Então tudo isso, essa conjuntura tem que ser administrada para realmente suprir essa carência que a gente tem hoje do royalties do petróleo. E tem uma pesquisa que eu tenho feito com uma equipe que tem estudado comigo,
a respeito dos campos maduros. Nós temos vários campos de petróleo que foram abandonados para a exploração do pré-sal. E hoje existem empresas menores do que as grandes e fazendo a exploração desses campos maduros. Nós temos condições de pedir à ANP que faça essa chamada, essa licitação para os campos maduros e voltar a produzir nesses campos com micro-refinarias e assim a gente poder inclusive vender esse petróleo internamente e não ter que fazer simplesmente a produção e vender o óleo bruto para que outro estado o refine. Então são essas medidas que podem ser tomadas para que a gente consiga aquecer a economia do estado, aumentar o nosso PIB e aí certamente o impacto da carga tributária é menor e de todos esses problemas. Melhorando a qualidade de vida. E melhora a qualidade de vida. Doutor Elmo, só para finalizar, que a gente teve aquele pedido, a questão do FGTS, da TR, o senhor poderia falar? Ah, sim, Marconi, olha só, eu até mandar um abraço para o José Ângelo, estava conversando com ele ontem sobre isso. Algumas pessoas estão em dúvida com relação a uma denominada ação do FGTS. Eu sei que a situação está muito difícil economicamente, Marconi, mas explicando muito resumidamente. Isso começou lá em 2014, quando o Supremo Tribunal entendeu julgar inconstitucional a TR, que é a taxa referencial, que é um critério de correção, tá? Ele entendeu que isso não poderia valer para os precatórios. E isso só para precatórios, tá? Isso fez com que uma parte da advocacia, muito astutamente, tenho que reconhecer, falou, olha, se o TR é inconstitucional para o precatório, também tem que ser para o FGTS. Por quê? Porque o FGTS, ele é corrigido pela TR. Então, todo mundo que tem conta fundiária tem lá o valor depositado e isso vem sendo corrigido monetariamente através da TR. Perfeito? Posteriormente, o Supremo também julgou inconstitucional para questões de débitos da Justiça, tá? Do poder público, e isso fez aumentar muito a ação, o número de ações pedindo a troca do índice TR para outro. Basicamente, INPC e IPCA, que são índices que medem de uma forma mais precisa o fenômeno da inflação. Pois bem, só no juizado aqui em Nova Friburgo, Marconi, eu já fiz recentemente uma pesquisa, eu tenho mais ou menos 800 ações nesse sentido, perfeito? Só que posteriormente, no STJ se levou o caso a julgamento, tá? Entraram com recurso lá e o ministro que cuida do caso determinou a suspensão de todas as ações no Brasil inteiro, perfeito? Então, todas essas 800 ações que eu tinha, e os outros colegas, alguns tinham muito mais do que isso, estavam com as ações suspensas. Se eu quisesse entrar com uma ação, eu até poderia, mas a primeira decisão que seria dada no processo é pare com ela, suspenda-se tudo, espera até o STJ decidir. Nesse mês de abril, Marconi, o STJ decidiu e entendeu pela legalidade da TR no FGTS, ou seja, decidiu de uma forma diferente do STF. Quando eu digo diferente, só no tocante à TR. O STJ entendeu que para esse caso específico, FGTS, a TR vale. E, portanto, destravou todas as ações que estavam suspensas. Improcedentes. Improcedência, ou seja, e com isso... Que o doutor já tinha adiantado. Né? Exatamente, eu já tinha adiantado em programas anteriores, Marconi. Então, essas 800 ações aqui em Nova Friburgo foram destravadas e já foram praticamente julgadas pelo juiz substituto. Eu, agora, quando a gente está gravando esse programa, eu me encontro de férias nesse mês de abril, a decisão foi em abril, certo? Mas o juiz substituto, de uma forma muito diligente, já sentenciou praticamente as 800 ações. No máximo eu tenho um passivo lá de 40 a 50. E todas as ações foram julgadas improcedentes. Então, o que eu diria ao telespectador nesse momento? Se tiver uma ação, muito provavelmente o resultado vai ser desfavorável a ele. Tá? Quem não tem ação, eu recomendo, se é que eu posso recomendar, não entrar com qualquer tipo de ação, porque muito provavelmente o resultado vai ser desfavorável ao telespectador.
Aqueles perfeito. vídeos de internet. Aqueles vídeos, eu recebi um vídeo de internet recentemente, recurso extraordinário, mas são vídeos antigos, eles não refletem atualmente. Uma outra pergunta que me fizeram, é possível que no futuro isso modifique? É possível, eu não posso dizer, eu acho muito improvável que isso aconteça, tá? Mas é possível. Há uma ação direta de inconstitucionalidade, uma DI, no Supremo Tribunal questionando a mesma coisa. Só que o Supremo, até o presente momento, não deu qualquer sinalização em qualquer sentido, nem que seja constitucional ou que seja inconstitucional. Creio eu, numa previsão de futurologia, e posso aqui só dizer como quase astrólogo aqui, creio eu que o Supremo não vai julgar favoravelmente ao trabalhador. Existem outras, diferentemente de débitos judiciais do poder público, o FGTS é um negócio muito mais amplo. O dinheiro do FGTS é utilizado em inúmeras outras atividades do próprio poder público. Programas sociais. Programas sociais, principalmente habitação. Com a substituição da TR pelo INPC, isso vai gerar uma disfunção econômica muito grande no sistema. Perfeito? Isso eu faço considerações meramente econômicas e de gestão. Agora, o Supremo no futuro, que eu não sei se pode ser próximo ou muito distante, pode decidir sim favoravelmente. Agora, eu não vejo qualquer probabilidade de sucesso nesse tipo de ação. Perfeito? Pode até haver uma modulação de efeito, né? Pode haver, mas mesmo assim eu acho difícil. O sistema não vem muito bem, tá? O sistema cada vez mais vem perdendo e não vem cumprindo a finalidade. Aliado ao fato de que não estamos numa situação econômica favorável. Pode ser que no futuro, distante ou não, isso seja modificado, mas agora, hoje, 2018, não vejo qualquer possibilidade de sucesso para quem já ajuizou a ação e para quem não ajuizou a ação, também não vejo qualquer perspectiva. Então, essa é a informação que eu não tenho boa para dar aqui para você e para o telespectador. Dr. Wilson Witzel, quero agradecer a presença do senhor, quero agradecer também o vereador Sérgio Lobach, que acompanhou o senhor até agora esse horário. Eu vou primeiramente dar a honra ao senhor para que faça suas considerações finais, logo em seguida o Dr. Elmo. Só para agradecer mesmo a oportunidade de estar aqui no Friburgo com você, no seu programa, com seus telespectadores. Espero aí ter podido acrescentar um pouco sobre os problemas que a gente tem, sobre os problemas que nós passamos e alertar para esse ano eleitoral que nós estamos hoje vivenciando e que a escolha tem que ser uma boa escolha para que a gente possa ter um futuro melhor do que a gente está tendo. Doutor, quem quiser entrar em contato com o senhor pelas redes sociais. Hoje eu tenho uma fanpage que é Juiz Wilson e também tem Instagram, onde a gente vai conversando aí sobre essas questões políticas e nós podemos aí manter esse diálogo. Doutor El, quero agradecer também ao senhor pela presença, mais uma vez, ter nos prestigiado, vindo aqui trazer, contribuir para a população de Nova Friburgo, seu conhecimento, com a sua orientação, suas considerações finais. Marconi, sempre como eu digo aqui, eu sempre agradeço a oportunidade de falar para o telespectador, sei do grande leque de pessoas no qual você leva as informações, não é só em Friburgo, mas em grande parte do estado do Rio de Janeiro. Achei que foi muito proveitoso aqui a gente discutir questões ligadas ao nosso ferido estado do Rio de Janeiro. E outra coisa, Marconi, o telespectador vai saber, particularmente para mim hoje, foi muito prazeroso essa oportunidade que eu tive. Sempre ver velhos amigos é muito bom, muito legal. Velhos e novos também, mas os que a gente já conhece nessa caminhada na justiça e nessa oportunidade, é muito bom rever amigos que no dia a dia a gente às vezes não tem muito contato, mas é sempre muito bom estar junto, eventualmente estar junto. E aqui fica a minha congratulação de rever e poder conversar aqui com o Wilson, que quando esteve na magistratura sempre tomou posições
corretas, enérgicas quando foi necessário ser enérgico, tá? E também tomando decisões justas. Fiquei muito descontente, não diria descontente, mas muito entristecido, frustrado quando ele anunciou a saída da magistratura. Mas são escolhas que são tomadas e, evidentemente, eu não sou senhor do juízo dele para poder criticá-lo. É claro que eu gostaria de vê-lo na magistratura, mas a gente toma decisões, caminhos na vida. Mas saiu pela porta da frente. Sim, com certeza. Isso é muito importante também que seja dito, Marconi. Olha, deixa eu só agradecer ao meu amigo Elmo pelo depoimento dele em relação a esse sentimento que ele manifesta e a alegria realmente de estar junto com os amigos. Agradecer ao Sérgio Lobato pelo convite de estar aqui e ficar à disposição sempre para estar novamente conversando com vocês, falando aqui com o Elmo, um grande juiz, um grande magistrado. Elmo certamente tem um futuro brilhante pela magistratura, foi a opção de vida dele, e ele faz um trabalho maravilhoso, e tem uma paciência gigantesca. Todos os mutirões que a gente convoca, né, o Elmo está lá e participa. É verdade. Pediu para ele fazer alguma coisa, ele está lá e participa. Quando eu fui presidente da associação, a gente chamava o Elmo para fazer uma comissão, ele estava lá e participava. Então, é um quadro fantástico da magistratura e uma alegria muito grande saber que Nova Friburgo conta com 2 grandes juízes. O substituto eu não conheço. Atualmente, Marconi e Wilson, nós temos o juiz titular da Vara Federal, que é o Sandro Valério, e temos também recebendo, até informar o telespectador, agora nesse mês de abril, a gente acabou de receber 2 juízes substitutos. Nossa, isso é inédito, tá? Isso. 2 juízes substitutos. Parabéns. Que já tomaram posse, já estão atuando na Vara Federal, um na Vara Federal e outro no juizado. Um esforço do tribunal de promover de forma mais célere uma justiça para a população de Nova Friburgo e região. Então, mandar aqui os meus agradecimentos ao presidente do nosso tribunal, o desembargador federal André Fontes, que tem sido um grande gestor também, tomado aí medidas muito favoráveis à boa administração pública, e parabéns aí ao nosso TRF da 2ª região, demonstrando uma grande capacidade de administração da justiça. Fiquei muito feliz de saber. O doutor Tiago foi? O doutor Tiago, ele foi para a subseção de São Pedro da Aldeia, uma vez que ele é oriundo daquela região. Agradecemos mais uma vez ao telespectador, ao doutor Elmo, ao doutor Wilson Witzel. E você, telespectador, querendo entrar em contato com o doutor Wilson Witzel, está aparecendo na tela aí, a fim de que você também possa trocar mais informações e nisso entender toda a história de vida dele, que com certeza vale a pena a gente pesquisar e ver realmente aquele cidadão, aquele homem que faz. Nova TV, nossa força, nossa voz, a TV mais popular de Nova Friburgo e região.